Olá, eu sou o professor Fernando e nós estamos dando prosseguimento, no nosso curso introdutório de grego do Novo Testamento. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre declinação, E hoje vamos apresentar a você os substantivos da segunda declinação, Nós já iniciamos esse assunto nas aulas anteriores e hoje nós vamos continuar falando a respeito disso, Nós vimos que os substantivos, eles sofrem modificações, e essas modificações no substantivo nós chamamos de declinação, Eles declinam à medida que eles indicam, através dessas modificações, à medida que eles são flexionados, eles indicam a função que essa palavra, que esse substantivo, ele adquire naquela frase, naquela oração, indicando, portanto, a pessoa, o gênero, o número daquele substantivo, tá ok? Se você ainda tem dúvida a respeito disso, reveja a aula que nós falamos sobre substantivos e nós definimos lá o que é uma declinação. Hoje nós vamos ver as declinações aqui na prática. Nem todos os substantivos eles declinam da mesma forma, certo? Existem três formas básicas de declinação, que são as palavras com temas em ômicron, em alfa e em consoantes. Em primeiro lugar, nós vamos estudar os substantivos da segunda declinação, com raiz em ômicron, com tema em ômicron, por ser mais fácil o entendimento, E por haver mais palavras que seguem o padrão dos substantivos da segunda declinação, certo? Para nós prosseguirmos aqui, só para a gente apresentar algumas palavras, do gênero masculino, do gênero feminino e do gênero neutro. O neutro é uma particularidade do grego que não existe na língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós temos o gênero masculino e feminino, Mas no grego nós temos masculino, feminino e neutro. E são exemplos de palavras, Um exemplo de palavra masculina no grego é a palavra anthropos, que significa homem. Observe aqui, com terminação em ômicron e sigma. Anthropos, embora haja palavras com essa mesma terminação, mas que são femininas. Nós vamos ver isso mais adiante, O mesmo vale para a palavra terminadas em eta. Uma palavra terminada em eta, que é uma palavra feminina no grego, é guiné. Guiné, que significa mulher, É mais comum que as palavras femininas no grego, elas terminem com essa terminação, No entanto, existem também palavras com essa terminação, que são palavras masculinas, certo? O que é que vai indicar se essa palavra é masculina ou feminina? É óbvio que o conhecimento da língua, Mas no contexto, o artigo vai indicar se essa palavra é masculina ou feminina, Porque o artigo, ele tem essa função, a função de indicar o número, o gênero, certo? Dessa palavra, deste substantivo que o acompanha, por exemplo, Vamos ver mais um pouquinho sobre artigo ainda nessa aula, nós temos uma aula específica falando a respeito de artigo. Então, exemplo de palavra masculina no grego é anthropos, que significa homem. Feminino, guiné, que significa mulher. E neutro, que é paidion. Paidion, que significa criança. Criança é uma palavra neutra no grego. Paidion, com a terminação aqui, ômicron e ni. Prosseguindo, então, nós vamos utilizar como paradigma a palavra logos, que tem a terminação em ômicron e sigma. Nós vamos manter a raiz da palavra, log, e vamos declinar apenas as letras, que
designam o caso, certo? Estas terminações, que no grego nós chamamos de desinências, elas são, no singular, ômicron e sigma, ômicron e y, ômega e o iota, embora esse iota seja subscrito, ele está aqui, né? Não sei se você consegue ver, mas abaixo aqui do ômega nós temos um iota subscrito que não influencia na pronúncia da palavra, mas o iota está aí, bem pequenininho, né? Não faz diferença nenhuma na pronúncia, tá certo? E o ômicron e o mi são as terminações dos substantivos da segunda declinação que indicam o singular, que indicam que esse substantivo está no singular, nos seus respectivos casos. As terminações, as desinências que indicam os casos, né, no plural, são ômicron e iota, ômega e ni, ômicron, iota e sigma, ômicron, y e sigma, que indicam palavras, substantivos no plural da segunda declinação, certo? As terminações, elas seguem os casos da declinação, exatamente na ordem que foram apresentadas, certo? E nós vamos ver isso no quadro mais abaixo. O artigo, conforme nós falamos, ele vai indicar o número e o gênero das palavras, certo? E eles sempre vão concordar em gênero e número com o substantivo. Então, eles vão declinar também, certo? Eles vão sempre concordar e declinar da mesma forma como declinamos os substantivos em cada um dos seus casos, certo? O que são casos, então? O caso indica a função do substantivo na frase, como vimos, né? Então, o primeiro aqui, caso aqui, indicado com a letrinha N, é o nominativo. O nominativo indica o sujeito. O sujeito é aquele que exerce a ação na frase. O sujeito é indicado, então, pelo caso nominativo, certo? E o nominativo, no nosso paradigma logos, será ro logos. Ro logos, que significa a palavra. E aqui indicando, portanto, que este substantivo, ele é o sujeito da frase. No plural, então, ele será roi logoi. Roi logoi. Roi logoi é as palavras. As palavras, né? Está aqui no plural, indicando o sujeito dessa frase, certo? Importante nós notarmos que o grego ele dispensa o artigo indefinido. Artigo indefinido é uma, uns, umas. Por exemplo, tá? Ele vai utilizar apenas o artigo definido, certo? A palavra, as palavras, no singular, então, do nominativo, o logos, no plural, foi logoi. O logos, a palavra, foi logoi, as palavras. O genitivo, conforme nós vimos, ele indica posse ou origem, certo? Então, no singular, nós vamos dizer assim, tu logo, tu logo. Perceba que o sinal diacrítico aqui, o acento, ele mudou de acordo com a declinação. Isso também vai acontecer com os verbos, né? Então, quando nós falamos de acentuação, nós vimos que a acentuação, ela não existia quando o Novo Testamento foi escrito, tá? Isso foi acrescido depois. Para quê? Para que o acento nos ajudasse na pronúncia das palavras. Então, à medida que ele declina, muda-se a pronúncia dessa palavra e, portanto, haverá uma alteração na forma como se acentua a palavra. No caso do genitivo no singular, há uma alteração na forma como nós pronunciamos. Então, a palavra será pronunciada da seguinte forma: tu
logo, tu, logo, da palavra, tu, logo, da palavra, singular, genitivo no singular. O genitivo no plural, ton, logon, das palavras. O dativo, então, que indica entrega, que indica destino, nós vamos dizer to, logo, é a palavra. E no plural, dois logos, as palavras. E o acusativo, que indica a função de objeto na frase. O sujeito é aquele que exerce a ação, o objeto é aquele que sofre a ação na frase ou na oração, certo? Então, ainda significa a palavra, porém, ele é diferente porque a função dele é diferente na frase. Então, vai ficar assim no singular. Ton logon e tus logos, as palavras. Ton logon, a palavra, tus logos, as palavras, indicando aqui, essa palavra tem uma função de objeto na frase. O genitivo e o dativo exercem outras funções que nós vamos aprender ao estudar grego mais adiante. Às vezes, o artigo masculino deve ser traduzido pelo feminino. Por exemplo, roóicos, é a casa, a casa. Então, em grego, a palavra é masculina, mas na tradução a palavra é feminina. O mesmo ocorre com a palavra logos, que nós estamos vendo, né? A palavra logos em grego é uma palavra masculina, mas em português é uma palavra feminina, né? É a palavra. Por isso que as traduções mais antigas, né, para manter o sentido que o grego tinha, altera a tradução de logos para a palavra para o verbo, né? O verbo é masculino, verbo ainda é palavra, né? Mas agora ela é do gênero masculino, isso concorda com o gênero com o qual o texto foi escrito, né? As traduções mais atuais, elas dispensam essa concordância do gênero com o grego, portanto, traduzem como a palavra, né? Então, existem palavras que em grego elas possuem ou elas fazem parte do gênero masculino, mas ao traduzi-las, ao transliterá-las, essas palavras elas serão traduzidas, né? Ou elas terão o gênero feminino, né? Um exemplo disso é o logos e roóicos, né? Por que eu digo ro e não digo o? Porque aqui acima do ômicron, nós temos um acento, um sinal diacrítico que indica um espírito áspero. O espírito áspero, ele vai ter este som de H na língua inglesa, né? O H no língua portuguesa é mudo, mas no inglês ele tem esse som, né? Arrastado. Então é rologos, porque ele tem um sinal diacrítico que indica um espírito áspero e que, portanto, muda a pronúncia da palavra. Nós falamos disso na nossa aula quando nós estudamos sobre os sinais diacríticos, né? Se você ainda tem dúvida, reveja aquela aula. Seguindo adiante, nós vamos apresentar alguns substantivos que utilizam as mesmas declinações, tá? Então, todas essas palavras que nós vamos apresentar aqui, elas declinam da mesma forma. Então, nós vamos decorar aquelas terminações, aquelas desinências que indicam o caso destas palavras na segunda declinação, e nós vamos aplicar a essas palavras, para nós descobrirmos, então, a função dessas palavras dentro da frase, certo? E quais são os números, né? Se é singular ou se ela é plural, de acordo com a terminação
que ela obtiver na frase, tá certo? Então, elas declinam, elas flexionam da mesma forma que a palavra logos. Estas palavras são hamartolos, hamartolos, significa pecador, não é? Arnós, arnós, que é cordeiro, né? Observe aqui a pronúncia das palavras. Hamartolos, ela tem um espírito áspero, como nós acabamos de dizer, né? O espírito áspero tem essa voltinha, essa barriguinha para o lado esquerdo, enquanto o espírito brando, que é o caso de Arnós, ele tem a voltinha ou a barriguinha voltada para a direita, né? E este sinal, ele não altera a pronúncia da palavra. Então, o espírito áspero na palavra hamartolos, que significa pecador, e o espírito brando na palavra arnós, né? É preciso ficar atento a isso para falar, né, para pronunciar corretamente a palavra. No entanto, não é o nosso objetivo falar grego, né? O nosso objetivo é ler, nosso objetivo é pegar um texto em grego e ser capaz de entender o que ele significa. Essa é a nossa proposta. Didáscolos, didáscolos significa mestre. Etnos, etnos significa povo, etnia, né? Daí vem a raiz da palavra etnia, etnos, do grego. Zelos, zelos, que é zelo ou ciúme. Thanatos, thanatos significa morte. Tronos, tronos é trono em português. Kairos, kairos é tempo com o sentido de época, não é? De era. Kairos já é uma palavra conhecida aqui de muitos estudantes de teologia. Kairos é tempo, indicando o sentido de época ou de era. Karpos, karpos é fruto. Laos, laos é povo. Uranos, uranos significa céu. Oftalmos, oftalmos é olho, né? A palavra já conhecida dos falantes de língua portuguesa. Óculos, óculos é multidão. Parácletos, parácletos é advogado. Essa aqui também é uma palavra grega bastante conhecida. Estauros, estauros é cruz. Tiflos, tiflos, que é cego. Tiflos. Ruiós, ruiós significa filho, né? Observe aqui também o espírito áspero. Ruiós. Só uma curiosidade também sobre a letra Y. Nós vimos isso, acredito que na nossa primeira aula, né? Ou na segunda aula. Observe que cego, nós, tífilos, tífilos, o Y tem o som de I. Mas, quando ele tem um ditongo, quando são duas vogais formando um fonema, ele vai ter o som de U, né? No caso aqui, ruiós, né? Ruiós vai ter o som de U, porque ele está em um ditongo. Himnos, himnos, também aqui um espírito áspero, portanto, este som de H, o mesmo som de H na língua portuguesa, e o Y terá o som de I, porque aqui não tem o ditongo, certo? Então, ruiós, por causa do ditongo, e himnos, porque aqui o Y está sozinho. Filos, filos, amigo, também é uma palavra bastante conhecida. Fanos, fanos é tocha, lanterna.
Faulos, faulos, é mal, perverso. Phobos, phobos é temor, medo, não é? Daqui também a origem da palavra fobia. Coros, coros é coro ou dança, e cronos. Cronos também significa tempo, mas no sentido de o tempo cronológico, né? Só uma diferença aqui entre a palavra kairos, que é o tempo em uma época, né? O tempo em uma era, e cronos, que é o tempo cronológico. Existem algumas palavras com terminações em ômicron e sigma que são femininas, nós já falamos disso, né? E um exemplo dessas palavras é Herminos, Herminos, que significa deserto, né? Então, observe aqui que ele tem o artigo que o antecede, é o artigo eta, certo? E que, portanto, indica que essa palavra é feminina, ainda que eu não conheça a palavra. Eu sei que ela é do gênero feminino porque o artigo está no feminino e, como vimos, o artigo sempre concorda com o substantivo em gênero e número. Então, herminos, herminos, deserto. E rodos, que é caminho, né? Caminho em português. É uma palavra masculina, porém, em grego é uma palavra feminina, não é? E rodos, por exemplo, né? Nós vamos ver mais algumas palavras dessas mais adiante. Então, nós ficamos por aqui, meu querido aluno. Foi um prazer estar com você mais esta vez e eu espero que você continue estudando, continue se dedicando, fazendo os exercícios que são propostos na apostila, certo? Existem alguns exercícios também que são propostos aqui nesse curso e que você aprenda a apreciar o aprendizado do grego, né? Um aprendizado tão fascinante como esse. Então, eu encorajo a você a prosseguir. Eu sei que é difícil decorar tudo isso e aprender, é tudo muito rápido, mas se você se dedicar, se você estudar, se você desejar aprender, eu tenho certeza que será muito gratificante para você esse aprendizado e esse tempo que você tem dedicado a esse curso. Amém, meu querido? Deus o abençoe grandemente. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.